E aí, suave? Hoje no canal Estrela de 5 Pontas, vou estar conversando um pouquinho com vocês de como será esse ano de 2025 para mim. Bem-vindos ao Ecos Etéreos. A verdade é que esse vídeo foi muito difícil para mim gravar. Eu pensando muitas vezes como seria o meu último Ecos Etéreos desse ano, quais seriam as coisas que eu queria falar, qual seria a interação que eu ia fazer com a inteligência artificial para gerar essa história que eu tô a fim de contar no Ecos Etéreos. E eu cheguei num ponto onde eu pensei que o Ecos Etéreos seria um lugar para mim falar comigo mesmo, para mim demonstrar as coisas que eu sei, que eu penso, que eu sinto. A ideia é que no futuro sim ele seja um podcast, mas até eu chegar nesse ponto, às vezes vai ter momentos onde vai ser eu falando com a câmera. Eu falando até da onde eu vim, para onde eu vou. Essa ideia do Ecos Etéreos inicial, né? Essa ideia do Ecos Etéreos ser dois mundos se encontrando e criando toda essa expansão que o éter traz pra gente. E até agora quase ninguém me conhece. Eu faço meu conteúdo em português e eu moro na Espanha. E muitas pessoas que moram comigo, que vivem comigo, que convivem comigo, sabem muito bem quem eu sou. Mas até algumas pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que faz parte do meu ciclo de amizade, que faz parte de pessoas muito importantes na minha vida, não me conhecem, não sabem quem eu sou. Pode ser que grande parte delas tenha uma ideia, um estereótipo, ou um conceito estabelecido de quem eu sou, de quem eu fui, da pessoa que eu já fui, e a gente muda muito. Eu vou voltar pro Brasil em fevereiro, vou passar um mês lá. E eu tô muito feliz e muito ansioso pra isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas que me vão ver vão conhecer uma pessoa completamente diferente. E da mesma forma, eu vou conhecer pessoas completamente diferentes porque o mundo continua girando. Às vezes a gente é muito preso numa perspectiva única, exclusiva de que a gente só a gente muda, não. Às vezes, vivendo fora e passando por todos os processos que a gente passa como pessoas, a gente pensa que outras pessoas não mudaram. Às vezes por falta dessa conexão, às vezes por falta de um contato mais próximo, ou às vezes também por não perguntar o suficiente. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu sei que vou encontrar pessoas muito diferentes e elas vão encontrar uma pessoa completamente mudada. E eu queria guardar esse vídeo. Grande parte do motivo que eu comecei a fazer meus vídeos no YouTube foi pra conectar comigo mesmo. Foi pra recordar. Foi pra chegar, igual eu falei isso no meu primeiro vídeo, e eu nunca vou esquecer disso, de eu chegar daqui 5, 10 anos e poder fazer assim na minha linha do tempo e ver as coisas que eu tava passando na vida, que eu tava pensando, que eu tava vendo, que eu tava estudando. E esse último vídeo desse ano não podia ser diferente. Esse vídeo é exatamente isso. Vai ser para o Pedro de 2025 ver esse vídeo e lembrar exatamente tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, quais eram os meus medos e ansiedades. A verdade é que agora mesmo eu tenho um medo muito grande. Será que eu sou bom o suficiente? Eu nunca me provei de verdade na vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu tirei tudo que eu podia tirar de mim, do ambiente, do momento que eu podia tirar. Sempre fui uma pessoa que lutei muito. Nesse exato momento, no ano passado, eu estava construindo uma empresa de bebidas em Madrid. E aqui em Segóvia também, a cidade que eu moro. Eu tô morando na Espanha agora e ano passado, justo por outubro mais ou menos, eu tive uma conexão muito forte, conheci uma pessoa que é engenheira de alimentos e a gente tava fazendo uma empresa de bebida chamada Roots. E a gente tentou pegar o nome de inglês, que é raízes em inglês, que é Roots, e a gente tentou transformar isso de uma forma mais espanhola, mais em espanhol, no idioma espanhol. E a gente queria colocar Roots, com um acento R bem marcado, bem espanhol, porque era uma empresa de bebidas latinas construídas aqui, na Espanha. O projeto foi maravilhoso. Tudo que aconteceu foi o que me gerou estar aqui hoje. Mas não consegui desenvolver tudo que eu precisava desenvolver aí. Eu não consegui gerar a quantidade de energia suficiente para levar o negócio para frente. Talvez porque eu não tinha dentro de mim, talvez porque eu não sabia acessar elas, talvez porque eu não confiava em mim. E são perguntas que eu ainda me faço. Se eu posso confiar em mim, se eu posso lutar por mim mesmo, se eu sou capaz o suficiente para fazer algumas coisas. Mas a verdade é que eu fazer essa jornada do tarô, que eu tô fazendo em todas as partes do meu canal, é justamente eu confrontando a minha fé. É eu colocando em prova o quanto eu estou disposto não a acreditar somente na espiritualidade, mas acreditar em mim mesmo. Eu falar para uma pessoa, quando eu tô fazendo uma leitura de tarô, olha,
O mago te fala que você tem o poder de construir absolutamente tudo na sua vida. E eu não estou construindo tudo que eu posso construir na minha vida. Será uma incoerência muito forte. Eu não consigo trabalhar com mentira e incoerência. Não faz parte de mim ser uma pessoa que é incoerente na sua existência. Então, eu sinto, ao menos, que eu não posso fazer uma leitura de tarô para uma pessoa falando: você tem que aprender a ressignificar o seu passado. Você tem que aprender a entender a coisas suas. Eu estava fazendo uma leitura de tarô para mim mesmo esses dias e saiu algumas cartas e ficou isso muito marcado na cabeça. Que adianta eu fazer a leitura de tarô para uma pessoa, eu conectar com um monte de energias que falam para mim e gritam para mim tanta informação, se eu não estou praticando isso na minha vida? Eu plantei e vou plantar essa semente em 2025. Eu comecei esse plantio agora. E eu vou estar regando e agradecendo e cuidando dessa planta por todo 2025. Quando eu estava fazendo a empresa de bebidas, eu estava conectando com uma parte minha que eu não reconhecia mais. Uma parte criativa, uma parte empreendedora. Uma parte que sempre lutou por tudo que eu podia lutar. Eu estava muito acostumado a trabalhar em um ambiente onde me diziam exatamente o que eu tinha que fazer. E sempre eu saía desses lugares. Porque eu sentia que nesses lugares eu não podia ser eu completo. Então, fazendo esse canal, é a minha tentativa de ser eu completo. E eu não sei se esse canal será o destino final. Eu não sei se esse canal é apenas o começo dessa jornada. Eu não sei se existe começos e finais de verdade na jornada que a gente constrói como pessoas, porque às vezes a gente vive em construções tão grandes e tão fortes e tão presentes na nossa existência que o princípio e o fim são coisas muito particulares e muito... depende do ponto de vista, sabe? Hoje eu tô um pouco doente ainda. Eu peguei uma infecção intestinal, uma gastroenterite, na verdade. Uma gastroenterite, eu acho que é assim que fala. E eu fiquei muito mal. Hoje foi a primeira vez que eu consegui ficar melhor desde o Natal. E para mim foi uns dias muito difíceis de limpeza do meu corpo inteiro. Literalmente. E não podia ser diferente. Não tinha outra forma, eu acredito. Porque tem muitas coisas que eu preciso deixar pra trás de verdade. Tem muitas crenças limitantes de que eu não sou bom o suficiente que eu preciso deixar pra trás. Existem muitas partes de mim que eu também preciso deixar pra trás. Medos, traumas, inseguranças. Coisas que aconteceram na minha vida que já não pertencem mais ao meu campo de energia. Partes minhas que eu fui deixando com o tempo que eu preciso reencontrar com elas. Fazer esse canal pra mim é eu me conectando comigo. É eu me amando mais, é eu me querendo mais, é eu aprendendo mais, é eu lutando mais por mim. Às vezes é muito fácil a gente passar por coisas e a gente começa a culpar muitos outros, sabe? A gente é muito vítima das coisas que a gente faz na vida. Dos processos que a vida nos vai colocando. A gente fala: ai, mas tal coisa não deu certo porque uma pessoa me fez isso pra mim. Ai, tal coisa não deu certo porque o fulano de tal mentiu pra mim. E às vezes algumas coisas não dão certo, primeiro, porque elas não tinham que dar certo. Segundo, porque elas tinham que te ensinar algo. Terceiro, talvez você não estivesse preparado pra elas. Quando eu tava fazendo essa empresa de bebidas em Madrid, eu senti que eu estava muito preparado para esse momento. Muito. Eu trabalhei de novembro até março para gerar esse projeto. Foi algo lindo. Expandiu tanto a minha cabeça. E chegou um momento onde eu podia realmente colocar isso na realidade. Eu podia de verdade ter dado o próximo passo e realmente transformado isso para a realidade. Mas algo me freou. Situações da vida, situações internas e externas me falaram que isso não ia acontecer. O sonho que eu tinha criado por alguns meses não ia acontecer mais. Eu me deparei com situações que eu nunca imaginava que eu ia encontrar. Um dia fui fazer uma reunião na Embaixada da República Dominicana.
Na verdade, não era bem dentro da República, dentro da embaixada. Tinha um centro como um centro cultural da República Dominicana, que estava acontecendo um festival de empreendedores dominicanos aí. E a gente foi lá conversar com as pessoas, fazer uma sessão de networking e tal. E aí tinha um cônsul, tinha um embaixador aqui da República Dominicana em Madrid. E eu nunca imaginava na minha vida estar num lugar desse. A gente conversando sobre negócio, eu escutando as premiações de outros empresários dominicanos que têm uma empresa aqui na Espanha. A empresa que a gente estava fazendo era uma empresa especializada em bebidas latinas. Eu tenho uma expertise muito grande em construção de sabores. Eu adoro sabores. Eu adoro sentir sabores diferentes. Eu sempre fui muito bom com isso. Talvez eu nunca fui um cozinheiro mais técnico possível, mas eu sempre soube entender sabores. E eu conheci uma menina que chama Enauris, ela é da República Dominicana, e ela é engenheira de alimentos, especializada em desenvolvimento de novos produtos. Isso foi gerando tanta conexão, tantas ligações, tantas pessoas e tanta expansão na minha vida. Foi incrível. Conheci uma mulher maravilhosa que chama Montserrat. É uma senhora que trabalha, já tem mais de 40 anos construindo sabores pelo mundo. Ela trabalhou no Reino Unido por muitos anos, trabalhando com essa batata, sabe? A batata da Honda, Pringles. E ela trabalhou muito tempo nessa empresa, construindo sabores, e era a diretora de construção de novos sabores para essa empresa. E é incrível a quantidade de conexões que meu cérebro voltou a fazer nesse momento onde eu conheci tanta gente. As coisas foram andando, eu comecei a fazer uma incubação num grupo de inovação que tem em Madrid, que chama Madrid, vou ter que falar em inglês e eu ponho a tradução, mas se chama Madrid Food Innovation Hub, é um hub de inovações alimentícias de Madrid. É um grupo de pessoas que se junta para desenvolver startups, que são empresas do ramo alimentício. Agora aqui na Europa eles têm um investimento muito grande nisso, para desenvolvimento de novos sabores, desenvolvimento de novas empresas que podem agregar nesse mercado alimentício com inovações e coisas assim. Lá, por exemplo, tem uma empresa que faz cerveja feita de pão velho. Então, eles entendem muito sobre economia circular, eles têm muitas conexões sobre com empresas de alimentos e desenvolvimento de novos produtos relacionados a alimentos. E a gente começou a fazer o nosso processo de incubação lá. E foi uma experiência incrível, o curso que a gente fez. Disso nos levou a uma outra aceleradora, incubadora, algum tipo de curso assim, numa universidade que chama Complutense de Madrid, que eles têm um programa junto com o Banco Santander, que acelera pequenas empresas e startups com cursos, com formações, com coisas assim, e foi uma experiência simplesmente sensacional para mim. A verdade é que essa experiência me transformou como pessoa, me reconectou com eu que eu achava que já não existia mais. Me fez entender processos que fazia tanto tempo que eu sequer praticava. A minha formação como gastrônomo me ensinou muito sobre relações sociais, mas faz muito tempo que eu não acessava essa parte minha. Aprendi coisas de cozinha, aprendi muita coisa de cozinha no meu curso. E aprendi muitas coisas de administração de empresa, de gestão de empresa. Eu fazia parte da como chama isso? Da empresa júnior da universidade que eu estudava, da Universidade Estadual de Goiás. E isso eu adorava essa parte. Adorava essa parte de gestão, de administração, de entender processos, de entender pessoas, de entender conexões. Meu cérebro sempre foi ligado a isso, a conexões, a conectar coisas e pessoas, sabe? E eu fiquei muito tempo sem fazer isso. Muito tempo. Passei muito tempo da minha vida focado em outras coisas, focado em outros objetivos e lutando por outras coisas na minha vida. Eu queria conhecer, eu queria aproveitar, eu queria encontrar uma forma de viver na Europa, para ser sincero. E todo esse ciclo de coisas que veio acontecendo na minha vida me formou muito como a pessoa que eu sou. Mas a parte administrativa e empresarial minha era algo que eu tinha matado. Que eu tinha morrido foi ótimo.
Então, fazer esse projeto me fez eu conectar com isso, sabe? Me fez encontrar outra vez com esse Pedro que gosta de juntar gente pra fazer coisa legal. E chegou numa parte do negócio onde a gente precisava de investimentos muito altos. Pra começar, investimentos muito altos depende muito do ponto de vista, né? Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas investimentos muito altos para um padrão de vida que eu tenho aqui. O padrão de vida que eu tenho na Europa, as pessoas às vezes pensam que morar na Europa você tá milionário, sabe? A gente tem acesso a muito mais coisas que as pessoas que moram no Brasil. Isso é muito verdade. A gente perde muitas coisas que as pessoas que moram no Brasil. Isso também é verdade. Mas o custo de vida daqui eu acho muito mais barato do que o custo de vida no Brasil. Às vezes, para você comprar algo tão normal no Brasil, você tem que gastar muito dinheiro. E no Brasil existem muitas pessoas que estão acostumadas a viver com quase nada. E eu tenho uma qualidade de vida boa para uma pessoa que é assalariada na Europa. E eu queria muito construir tudo isso. E chegou num ponto onde eu não consegui gerar energia o suficiente, eu não consegui juntar pessoas o suficiente, eu não conseguia ter dentro de mim sequer a energia suficiente para gerar esse projeto. Hoje eu vejo isso como não era para mim, sabe? Eu fui uma pessoa que eu adorava álcool, eu adorava tomar álcool, eu adorava. E era uma forma minha de me expressar muito com esse jogo de sabor, construindo essa bebida que a gente estava fazendo. Era uma bebida da República Dominicana que chama Mamarrona. Imagina como se fosse uma garrafada aí do Brasil, que a gente faz com cachaça. Na República Dominicana eles fazem com uma mistura muito grande de ingredientes. Eles utilizam rum. A gente utilizava mais ou menos umas 27 ervas e raízes e coisas para juntar nesse sabor. Então a base era de rum, mel e vinho tinto. E logo as especiarias, as ervas que a gente colocava, depende muito do sabor. Porque uma bebida como a garrafada é algo muito artesanal. Tinha coisas que eram imprescindíveis para fazer a mamarrona, a gente teve alguma dificuldade de encontrar isso. Mas foi maravilhoso para mim porque eu provei muitas mamarronas, muitas. E eu consegui chegar num sabor de algo incrível. E eu dava para pessoas da República Dominicana provar e eles falavam, Pedro, isso está incrível. E foi um sabor que eu gerei, com o meu conhecimento, com a minha luta, com muita pesquisa, com a Enaures me ajudando muito a organizar a bagunça que é a minha cabeça, porque ela era muito estruturada, muito organizada, muito ligada a esse mundo de startups. E me ajudava nesse equilíbrio entre criação e movimento, sabe? Mas chegou um ponto onde a gente viu que a gente não ia conseguir mais fazer. Eu precisava de conseguir um trabalho em cozinha, e eu moro em Segóvia, e aqui não encontrava nenhum trabalho para fazer de período parcial. Só encontrava trabalho de jornada completa. Que é algo que não existe muito forte assim no Brasil, né? E como a cidade que eu moro é pequena, às vezes existe é um pouco mais complicado, por exemplo, em Madrid. E entender tudo isso me fez querer seguir estudando mais, sabe? Esse período que eu já venho estudando espiritualidade desde o ano passado, desde fevereiro de 2024, por aí. Eu venho estudando espiritualidade, estudando mais a fundo coisas que eu gosto de estudar. E desde 2023 foi quando eu me conectei com o tarô pela primeira vez. E entender cada vez mais o tarô, estudar cada vez mais espiritualidade, me fez entender e ressignificar muitas coisas que eu tenho dentro de mim. Muitas tristezas que eu guardava por tantos anos dentro de mim. Me fez caminhar pelos bosques do meu cérebro, pelas partes mais escuras de mim, e encontrar luz nela. Eu não sei se eu sou médium, por exemplo. Eu nunca busquei nenhum tipo de estudo para isso. Mas eu busquei muito conhecimento dentro. Mas como um poema que eu já falei várias vezes que eu amo, as pessoas que sigam alienado dentro do eu, sigam alienadas. Às vezes a gente tem tanta certeza que a gente tem uma ideia, algo brilhante, algo inusitado e transformador, que nosso ponto de vista é tão legal, mas é muito necessário que ele seja externado, sabe? E eu quero provar meu ponto de vista não pra ninguém, mas pra mim mesmo.
Eu quero provar pra mim mesmo que eu me curei. Eu quero provar pra mim mesmo que depois de tudo que eu vivi, eu aprendi com os meus erros. E eu cresci, e que eu evoluí, e que eu expandi. E por que não compartilhar essa expansão? E por mais que uma pessoa que vê isso e que vê as coisas que eu faço fala, nossa, que forma diferente de pensar, por que ele pensa assim? Eu acho que o autoconhecimento é uma chave muito fundamental pra você crescer e evoluir, não importa a parte da vida que você esteja. O autoconhecimento te transforma. Eu vi uma frase que eu achei maravilhosa, que fala, eu estava estudando sobre autossacerdotisa para fazer as coisas que eu estava fazendo da autossacerdotisa, e aí eu cheguei numa frase que não tem nada a ver com autossacerdotisa, mas que fala muito sobre que a porta do autoconhecimento se abre por dentro. A porta do conhecimento se abre por dentro. Ela não é uma porta que é aberta por outras pessoas. Ela não é uma porta que ninguém vai abrir para você. Às vezes a gente vê uma estrela e a gente fala, que linda, essa estrela está me chamando. A gente vê um objetivo muito claro na vida e fala, esse objetivo me está chamando. E a gente não vai. Porque a gente fala, eu já vi a estrela, nossa, então eu não preciso fazer nada. Ou a gente vê uma estrela cadente, a gente faz um pedido para essa estrela cadente, né? Fala, nossa, eu quero um trabalho melhor. E a gente fica fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente estava fazendo antes. Mas eu pedi para a estrela me tem que dar. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu pedia pro universo desesperadamente. Eu preciso mudar. Eu quero ser melhor. Eu quero lutar mais. Eu quero mudar de trabalho. Eu quero expressar pro mundo as coisas que passam na minha cabeça. Mas eu ficava parado, quieto, triste. Eu escrevia muito. Eu escrevo muito. Com a minha dislexia, com o meu TDAH, com o meu TDAH, com meus problemas, com as minhas loucuras. Mas escrever me acalma. Organiza toda essa bagunça que eu tenho na cabeça. Eu quero encontrar formas de tudo que eu tô escrevendo, fazendo, pensando, seja externado. Então, eu sou muito ligado à música, e tem uma música em inglês que ela fala que people are strange when you are stranger. Ela quer dizer que pessoas são desconhecidas enquanto você se comporta como desconhecido. Então, o Ecos Etéreos, para mim, será esse momento, onde eu não serei um desconhecido. Onde as pessoas que estiver vendo vão saber exatamente o que eu sou, quem eu sou, o que eu penso. Mas essa forma, de como eu falei antes, de conectar dois mundos. Mas antes de eu expandir essa conexão, eu preciso conectar eu comigo mesmo e com vocês que estão vendo. E por mais que hoje eu ainda esteja doente, ainda esteja um pouco mal e passando por algumas coisas no meu campo físico e energético, eu não podia terminar o ano de uma forma melhor que essa. De gravar esse último ano Ecos Etéreos de 2024. E hoje eu fiz umas metas pra mim. E eu quero que essas metas fiquem registradas. Eu quero que essas metas fiquem registradas pro Pedro, de 2025, olhar pra elas e falar, eu fiz. Eu jogo essa energia nem pra vocês que estão vendo, pra ser sincero, mas pra mim mesmo. Pra chegar em 2025 e eu poder olhar pra elas e falar, eu fiz. Eu não sei onde isso me levou, mas eu fiz. E eu tenho 5 metas, não podia ser diferente. Minha primeira meta é postar 200 vídeos em 2025. Uma meta difícil e ousada, que me vai requerer aprender muito mais do que eu já sei. Que me vai forçar a conhecer coisas que eu nem sequer tenho ideia. Mas é muito necessário para mim. Para eu aprender, para eu viver, para eu experienciar, para eu provar. Eu preciso provar isso. Eu preciso provar eu para mim mesmo do que eu sou capaz. Minha segunda meta é uma meta muito bonita, na verdade.
Em 2023, eu comecei a malhar. E 2023 não. 2022. Sim. 2022 eu comecei a malhar. 2022 eu comecei a malhar. E eu pesava 125 quilos. E foi a primeira vez que eu conectei comigo. Foi fazendo exercício. Exercício hoje é uma parte muito importante da minha vida. Exercitar, pra mim, é uma terapia. Mas existem dias também que eu vou treinar e eu tô tão cansado, tão estressado, que eu não aproveito os momentos. E juntando muitas coisas que me aconteceram nos últimos 3 meses, mais ou menos, eu venho não aproveitando mais minha academia. Eu vou treinar e eu coloco um podcast ou alguma coisa pra escutar e eu não tô presente no momento que eu estou treinando, sabe? Sabe quando você treina e você fala, nossa, eu tive aqui hoje, deixei tudo que eu podia deixar? Eu treino, muito. Eu treino pelo menos 4 vezes na semana. Mas existem dias que eu falo, hoje eu não deixei meu 100% aí. Então minha meta também, pra esse ano, é me reconectar com esse Pedro de 2022, que queria muito mudar seu corpo físico. Em 2025 eu quero muito mudar a mim completo. Vai ser meu ano de transformação, meu ano de reconexão com muita coisa e deixar muita coisa pra trás. E pra fazer isso eu preciso de um corpo saudável. Não que eu não esteja saudável agora, apesar da minha doença recente. Mas eu engordei uns quilos. Isso não me preocupa ou me deixa com raiva ou triste de alguma forma. Mas lembra de algumas maneiras que eu venho sendo um pouco relaxado com o meu treinamento. Então, uma das metas que eu fiz foi treinar 200 dias. Pelo menos 200 dias. Intensamente no ano de 2025. E é muito provável que eu treino até mais que isso, sabe? Mas eu quero marcar o dia que eu treinei bem, falar parabéns, Pedro, hoje você treinou bem. 1 de 200. E eu vim falando pra vocês que eu escrevo muito, né? Que escrever é parte da minha vida, é parte do meu dia a dia. E eu tenho uns 5, 6 livros que eu já escrevi. E que eu faço tudo à mão. Hoje eu tava organizando meus cadernos, que eu compro os cadernos e vou escrevendo, eu termino, eu falo, o que eu faço com isso agora? Então, uma das minhas metas para 2025 é lançar um dos meus livros. Não sei como, quase nada disso eu sei como, na verdade. Isso foi algo que eu assinei comigo, sabe? Foi algo que eu apontei, que eu anotei e que eu assinei. É um compromisso comigo, de que é isso que eu vou fazer. Outra meta muito forte e muito importante pra mim nesse ano é ler 15 livros. Eu leio geralmente 4, 5 livros por ano. Mas se eu quero me tornar um escritor melhor, que é um dos grandes objetivos da minha vida, ser capaz de produzir uma obra literária fantástica, muito boa, eu preciso ler mais. E esse ano me vai forçar a ler muito, porque eu preciso aprender muitas coisas. E nessa caminhada, eu tenho essa meta de ler 15 livros. A minha quinta meta é uma forma de agradecer pra mim mesmo, pro universo e pra tudo que nos rodeia. O que o tarô fez pra mim. O tarô me fez conectar comigo de uma forma que eu nunca vou ser capaz de explicar. Eu não pensava no que eu fazia, no que eu falava, muito assim. Sempre fui uma pessoa que pensou muito, mas sabe quando você... Existem duas formas, dois níveis de pensamento. Primeiro você pensar no que você está falando, depois pensar no que você falou. Pensar no que você fez, depois pensar como isso reverberou no seu dia a dia. Pensar que você gosta de uma pessoa ou não gosta de uma pessoa, depois pensar o porquê que você gosta ou não gosta dessa pessoa. E o tarô me fez pensar muito sobre essas coisas. Sobre traumas, sobre luz, sobre sombra, sobre pessoas que eu amei, coisas que eu já deixei da minha vida. E de alguma forma, eu vou trazer pra realidade alguma ferramenta
que ajuda pessoas a entender o que é o tarô. Alguma ferramenta que ajuda pessoas a ler o tarô para elas mesmas ou para outras pessoas. Alguma ferramenta que as ensina a potencialidade infinita que conhecer a si mesmo tem, que conhecer os arcanos tem, de fazer essa conexão entre conhecer a si mesmo e conhecer os arcanos tem. Os arcanos nos ajudam a tirar tudo que está no campo das ideias e trazer aqui para umas cartas e ajudar você a organizar completamente todas essas ideias de uma forma. Me fez a conversar mais comigo. Pra mim, às vezes, era como se eu estivesse em transe, sabe? Nem era eu mais falando. E às vezes nem é. Mas isso é outra história. E eu quero que mais pessoas tenham esse poder de usar o tarô de uma forma de autoterapia, por assim dizer. De usar o tarô de uma forma terapêutica para entender processos ou momentos ou entender mais de si mesmo. Espero que a espiritualidade me dê força para essas 5 metas que parecem loucas, ou muito simples, ou muito pouco, depende do seu ponto de vista. Mas que você, Pedro, de 2025, quando você estiver olhando esse vídeo, você vai estar muito feliz. Você vai estar muito feliz. Não que agora você não esteja, apesar de estar com gastroenterite e diarreia. Mas você vai começar a ver em 2025 as primeiras sementinhas nascendo disso que você está plantando hoje. Eu te prometo isso. Esse foi o Ecos Etéreos. Gratidão.